prazos das linhas de crédito e os juros. Linhas de crédito com taxas de juro pornográficas, face àquilo que é o custo a que os bancos vão buscar o dinheiro ao Banco Central Europeu. Tudo aquilo que é divulgado não chega, não faz sentido para a restauração. As medidas são para empresas, nós somos empresas, mas temos a particularidade de ser um setor de negócio que é a restauração. Neste momento, o que nos preocupa é os pagamentos aos nossos colaboradores, que é um património que nós queremos preservar. Recentemente criaram um grupo no WhatsApp e no Facebook que conta com mais de 700 empresários de todo o país. A RTP confrontou o Ministério da Economia, que apenas recordou a linha de crédito de 200 milhões de euros e a linha de apoio à tesouraria através do Turismo de Portugal. Vários restaurantes do Porto uniram-se para oferecer refeições e mantimentos aos profissionais de saúde que trabalham nesta altura nos hospitais. A RTP acompanhou esta manhã a entrega do almoço desde a cozinha até ao hospital. A Associação preparou aqui, no fundo, todo um processo para a ajuda dos hospitais e outras entidades que necessitam e nós coordenamos com os restaurantes no sentido de encontrarmos aqui uma forma agilizada de respondermos às necessidades. Apesar de agora fechados, há restaurantes que continuam a trabalhar. E nesta altura de forma solidária. O objetivo é ajudar os profissionais de saúde que nesta altura não têm tido um momento de sossego. O almoço é confeccionado cumprindo as indicações de higiene na cozinha e fora dela. Depois de embalado, é hora de o levar ao hospital. Neste caso, ao Hospital de São João. Muito obrigada. Muito obrigada. Toda a ajuda é bem-vinda. Obrigada. Nós olhamos com um grande sentimento de gratidão, de agradecimento por a sociedade civil se ter organizado para nos apoiar e conseguir, numa hora difícil para todos os profissionais de saúde, trazer um bocadinho de conforto e um bocadinho de mimo também para eles. Daniel Serra é presidente da Associação Provar. É ele o responsável por dinamizar este movimento solidário da restauração. Nós criamos um grupo que pedimos que adiram, que é o grupo Provar os Restaurantes de Portugal Solidários, onde se incluem, de certo modo, os restaurantes que querem oferecer e aqueles que, no fundo, também estão a necessitar dessa ajuda. O Hospital de São João é um dos beneficiados por esta iniciativa solidária dos restaurantes. Até agora, há um total de 21 detenções por incumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência. A PSP deteve 4 pessoas nas últimas 24 horas. O total é de 9. Quanto à GNR, efetuou um total de 12 detenções, 3 delas na última noite. A Guarda Nacional Republicana está a realizar patrulhas específicas para fiscalizar o cumprimento das medidas. Em Penafiel, as autoridades sensibilizam a população e prestam apoio aos idosos mais isolados. Qualquer tipo de dúvida, se tiver algum problema, liguem para o posto, liguem para nós estamos disponíveis, estamos sempre só disponíveis para ajudar naquilo que for necessário. Inclusive, nós através da secção de procedimento comunitário, podemos aos idosos, aqueles que necessitarem, temos à farmácia, comprar medicamentos para eles, comprar bens essenciais, telefonem para nós, dentro da morada, dentro do local, e nós vamos ao local ter com as pessoas e fazemos isso, sem qualquer tipo de problemas. É um trabalho que está a ser feito por todo o país. O Penafiel é exemplo da ação das autoridades junto da população. Estão espalhadas pela cidade e sensibilizam de várias maneiras para o cumprimento das normas. Em casa, as estão numa faixa etária que é muito favorável. Eu já tenho 69, portanto tenho que me calcular. Faz parte daquele grupo que se deve para a distância. Para resto, acho que as normas, se forem rigorosamente cumpridas, que nos vamos, como é que eu costumo dizer, saímos desta. As patrulhas têm ordens para realizar detenções, mas o trabalho mais importante é de fiscalização e sensibilização. Verificam, essencialmente, se as normas do estado de emergência estão a ser cumpridas, mas não são. Se for necessário um idoso isolado, sozinho, sem família, a secção de policiamento comunitário dá esse auxílio e dá esse apoio constante e ativo. Nas generalidades estão a cumprir, estão a acabar na sua generalidade. Claro que há
há casos pontuais e nós somos chamados a intervir, somos chamados a fazer cessar esse tipo, ou aconselhar para cumprir as indicações da Autoridade de Saúde e o cumprimento das leis que forem emergidas. A operação está em vigor por todo o país, em larga escala. Deverá ser prolongada e ajustada consoante as necessidades que surgirem decorrentes do estado de emergência. O novo coronavírus já matou mais de 17 mil pessoas em todo o mundo. Mais de 395 mil casos de infecção foram comunicados desde o início desta pandemia. Mais de 100 mil pessoas recuperaram da doença. Nunca tantas pessoas morreram em Espanha desde o início do surto epidémico, o que está a provocar o colapso do sistema, como constatou a correspondente da RTP em Espanha, Daniela Santiago. O colapso do sistema, tanto ao nível dos hospitais, das urgências, das unidades de cuidados intensivos, como também do serviço das agências funerárias e crematórios. As poucas agências funerárias que ainda estão a funcionar aqui em Madrid, porque muitas... Não, era uma consulta de rotina que eu costumo fazer uma vez ao ano, mas já não era assim importante, era só de rotina. Estão absolutamente a transbordar de trabalho e neste momento, ainda há pouco, dizia isso o alcaide, o presidente da Câmara de Madrid, tendo em conta as mortes que iriam acontecer neste período, associadas às que se estão a verificar devido ao novo coronavírus, e eu gostaria de deixar esse número mais 514 mortes só nas últimas 24 horas em toda a Espanha, a esmagadora maioria aqui em Madrid. É impossível dar adesão, é impossível dar resposta de tantos funerais e a cremar os corpos. Então, um ringue de patinagem, a maior pista coberta aqui em Madrid, o Palácio do Gelo, ofereceu-se para servir de morgue improvisada. Continua como agora Estão neste momento a ser depositados os corpos das vítimas das últimas semanas aqui em Madrid. Os números falam por eles próprios. 2.696, quase 2.700 mortos em todo o país, mais 514 nas últimas 24 horas, mais 6.600 casos, 40.000 infectados, 2.700 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, em estado grave ou muito grave, e também 3.800 recuperados. Esta é a semana dura, foi isso mesmo que disseram na habitual conferência de imprensa os responsáveis sanitários. Estão também a sentir-se algumas reduções no número de infectados, mas é preciso ter em conta que neste momento aqueles que são notificados são pessoas que foram infectadas há cerca de 2 semanas ou há cerca de 10 dias e que começaram a manifestar os sintomas, depois foram ao hospital e só depois foram notificados. Portanto, esta espera-se que seja a semana dura, a semana em que se poderá atingir o pico de contágios aqui em Espanha e em que se vai perceber se, de facto, estas medidas tão duras do estado de emergência surtiram efeito. França vai prolongar o estado de emergência. O primeiro-ministro anunciou ontem que será por mais algumas semanas, ainda sem definir uma data limite. Todos os mercados ao ar livre passam a estar proibidos e há mais restrições ao exercício físico. Medidas para evitar saídas e novos contágios. Nas últimas 24 horas registaram-se quase mais 4.000 infectados. A reportagem em França é da correspondente da RTP, Rosário Salgueiro, com a imagem de Jeanne Guerre. Os franceses vão ficar mais confinados e durante mais tempo. Que ce temps du confinement est encore le nôtre et qu'il peut durer encore quelques semaines. Até lá de encontrar, o governo não deixará todos os mercados ao ar livre, exceções para as pequenas aldeias, onde estas bancas são os únicos fornecedores de alimentos frescos. Correr só na rua da residência durante 1 hora no máximo. Medidas mais apertadas para tentar controlar as novas infecções. Nous n'hésiterons pas, là où c'est nécessaire,
là où la situation sanitaire l'impose, à prendre des mesures plus dures encore, c'est-à-dire des mesures de couvre-feu. Il peut arriver. Nas últimas 24 horas registaram-se quase mais 4.000 doentes de Covid-19. 2.000 pessoas estavam em estado crítico. Os hospitais franceses estão no limite. Sobram doentes, faltam camas, ventiladores e muitas máscaras. E a pior semana ainda está para chegar. A sociedade começa a organizar-se para auxiliar no que pode os profissionais de saúde. Olá, bom dia. Agora tem que ser tudo à distância. À distância, sim. Vamos então tratar dessas máscaras? Vamos lá tratar das máscaras. Glória abre-nos a porta de casa com todas as medidas de distanciamento. Risco o tecido todo e assim vamos desenhando, cortando e agora depois põe este filtro, depois cozo tudo. Costureira por paixão, a viver há 45 anos em França, juntou-se a uma associação de mulheres para cumprir o pedido de médicos, fazer máscaras. As primeiras que nós fizemos foi estas assim, direito. Agora tenho que pôr 10, hoje tem falta no correio. Só Glória já fabricou dezenas deste bem, agora essencial. Há muitas outras mulheres pelo país a fazer o mesmo. Tem 93. Sim, mas... Suzette, provedora do utente num grande hospital de Grande Paris e presidente da Associação Andorinhas, recebe e organiza os pedidos. Nós fomos a seguir as indicações de 2 hospitais, está o Hospital de Grenoble e está o Hospital de Lille. As máscaras estão a ser testadas, estão garantidas pelo Hospital de Lille e, de qualquer forma, Rosário, de qualquer forma, se não servirem para os profissionais de saúde, vão servir para os outros funcionários do hospital. E essas que os funcionários do hospital haviam de ter já vão para os profissionais. Estas iniciativas estendem-se por todo o país, em pequenos grupos, mas também em grandes fábricas têxteis, até agora acostumadas a produzir roupa de luxo. O executivo francês agradece cada uma destas iniciativas, até porque a epidemia vai prolongar-se durante muito tempo. Emmanuel Macron vai dizer ao país, nas próximas horas, até quando vai estender o estado de emergência sanitária. Jaime Guilherme Rosário Salgueiro, RTP, França. E já morreram mais de 17.000 pessoas. Isto numa altura em que praticamente todo o mundo se fecha, com restrições internas à circulação, com exceção da província de Hubei, na China, onde tudo começou. Os carros voltaram às estradas do Wuhan, embora ainda sejam poucos. As barreiras de controle estão a ser gradualmente levantadas. A circulação é retomada mediante determinadas condições. 然后月亮气温的，然后每个人都要健康码，然后单位给我们办的那个通行证，然后刚刚做完夜班准备回家。昨天在晚上申请的那个访谈那个申请表，昨天晚上通过了，今天早晨从县里赶到武汉了。 É também o regresso à escola para milhões de crianças no Nordeste e Sudeste do país. O uso de máscaras é obrigatório. As medidas de prevenção mantêm-se. A China volta a registrar casos internos de Covid-19. São já 78. Em Hong Kong, uma nova onda epidémica leva à readoção de medidas restritivas. Os casos de contágio são já 356. A partir de quarta-feira está proibida a entrada a estrangeiros. Nos Estados Unidos, os profissionais de saúde protestam. Enfermeiras em Auckland exigem equipamento de proteção individual. É o terceiro país do mundo na lista de contágios. Nova Iorque é o estado com mais casos. A cidade está em isolamento. Vão ser distribuídas quase 300.000 máscaras e o governo federal disponibilizou 400 ventiladores. Quase um terço da população norte-americana está obrigada a ficar em casa. O Congresso discute a aprovação ou não dos pacotes de ajuda financeira de milhares de milhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos espera luz verde. This was a medical problem. We are not going to let it turn into a long-lasting financial problem. Our country wasn't built to be shut down. This is not a country that was built for this. We're not going to let the cure be worse than the problem. Em Cuba, as aulas estão suspensas até 20 de abril. A ilha fecha-se, só entram cidadãos cubanos ou estrangeiros residentes. Na Nova Zelândia, o anúncio de um bloqueio interno de 4 semanas levou centenas de pessoas aos supermercados. No Canadá, chega a mensagem que o mundo tem de perceber. We've all seen the pictures online of people who seem to think they're invincible. Enough is enough.
raio assim. Passa agora. A Argentina mostra que já aprendeu a De lição. passar? A movimentada Buenos Aires agora está assim. Polícias e traficantes Fogo. do Rio de Janeiro, como no Brasil, Isto chove. impõem um toque de recolher obrigatório às comunidades das favelas, isto para travar a disseminação do novo coronavírus. Colocar neve aqui na minha casa. Por quê? Porque ali para não ficar também sem porcaria aí assim. Canalizados pelas autoridades de saúde. 250 mil pessoas Não me digas isso. Olha. às quais na favela chamam de barracos. É difícil Eu nem coloco, não vale a pena. Bueno, en vez de nieve, bueno, pongo otra vaina. Não, isso não é bom. Déjame ver, ya va. Isso não é, parece nave, mas não é. Não é outra coisa fininha, parece nave, mas não é. Isso é. Essa chuva tá forte como aqui. Será que tá na. Tá aqui a minha caixa de água. Olha, isso é uma coisa. Essa casa parece duas casas de árvore. Uma junto com a outra. Parece uma casa de árvore. Mas isso parece uma carinha. Os lábios pintados e aqui esta parte parece uma cara daquela. E tem muitos tuberculoso que ele nem procura o tratamento. E ele nem Isso quer parece uma tomar o escola. remédio. Aí fica os agentes de saúde batendo na porta deles, eles trancam a porta, Isso não abrem parece porta, escola. porque não quer tomar remédio, não quer fazer o tratamento. É assim que se vive. Isso. Uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Mas que era teu mar? Muito gostadas umas às outras, onde, em média, vivem 7 pessoas em habitações sem o mínimo de condições. Esgotam-se a Isso é tipo cadeira. água canalizada. Mas escada. Os moradores estão entregues a si próprios. Está naquele medo. Estamos sem orientação da Prefeitura do Estado, seus órgãos competentes, que são a Secretaria de Saúde, não estão nos orientando, então a gente está um pouco assustado. Mais do que nunca, o medo tomou conta de quem vive nestas condições. Já tem casos suspeitos, mas caso definido ainda não. A suspeito tem mais de 100 suspeitos. Já tem para mais de 100 casos. Ninguém vem cá fazer as análises, exames a esses casos suspeitos? Não vieram. Quanto tempo é que existem Está esses estada casos? configurada. Já tem uns 5 dias, quase uma semana. Abandonados pelo poder público, muitos dos que aqui vivem na vacina de lágrimas nos olhos pedem ao mundo que olhe. André Volta e Pedro Salguerra, em RTP, no Rio de Janeiro. Em Moçambique, 64 imigrantes etíopes morreram asfixiados dentro de um contentor. O contentor estava a ser transportado do Malawi para o distrito de Moatize, na província de Tete, no interior oeste do país. O caminhão que transportava os imigrantes ilegalmente foi interceptado pela polícia de Moçambique num controle de passagem. No contentor, além dos 64 imigrantes mortos, estavam ainda 14 com vida. Foi por volta das 2 horas da manhã desta terça-feira que este caminhão, vindo da fronteira com o Malawi, foi interceptado pela Polícia da República de Moçambique. Isto no controle de peso de Moçacana, na província de Tete, região leste de Moçambique. Mãe, O motorista, ao ser abordado, disse que estava a tu vais ver os vídeos de manga. Que eles polícia. constroem casas sem letras. Ordenou a abertura do contentor. Eu tenho que mostrar isso. Que é assim, eles fazem redondos com os redondos. Depois eles fazem várias casas que é assim. Primeiro tem que ter os troncos, aqueles. Os troncos vão ser assim. Depois as escadas vão à volta, daqui, todo. Até embaixo, no meio e em cima. E mais outro no cima. E vai ter o amarelo. Eu tenho que me lembrar disso. Tenho que me lembrar para ser isso. Não tinha nada, simplesmente uma carga, onde os colegas fizeram a insistência e abriram o caminhão e verificaram que estavam lá cidadãos imigrantes, alguns já mortos, já asfixiados dentro do caminhão e 14 em vida. O condutor foi detido de imediato. Começou por se mostrar surpreso com o número de pessoas que transportava, mas começou depois a conhecer o conteúdo do contentor. Esperei só
depois na fronteira. Ali quando aparece a senhora cheia ao meu lado. Ali saímos com ele. Isso tudo. Isso tudo. Mas tu vais para baixo. Ele mandou parar, ele desceu, e meteram as coisas no carro. Mas não cai. O valor total Que é isso? Ou seja, o serviço queria render este motorista por mais de 400 euros. Chamado a Portugal, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, o de Migração e ainda a Saúde fizeram a triagem. Os corpos dos 64 imigrantes ilegais vindos da Etiópia foram posteriormente transportados para a morgue de Tete, a capital da província moçambicana, com o mesmo nome. É oficial, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados. O primeiro-ministro do Japão pediu ao Comitê Olímpico Internacional o adiamento, foi aceito. O peso do Comitê norte-americanos, através das redes sociais, juntaram-se às vozes que pedem o adiamento dos Jogos Olímpicos a pandemia do novo coronavírus. E avançam que a melhor solução é adiar para o verão de 2021. O Canadá foi o primeiro país a anunciar o não aos Jogos Olímpicos de Tóquio. O primeiro-ministro explicou agora o porquê da decisão. Team Canada and the Canadian Paralympic team made the tough decision not to send athletes to the Olympic and Paralympic Games this summer. I know this is heartbreaking for so many people, athletes, coaches, staff, and fans. But this was absolutely Espera aí, the right meninos. call, and everyone should follow Queres their pôr? lead. Mas não tem cor. Você tem cabeça. É um dragão, é um zombie, é dos esqueletos e é um menino. Já disse que aceita o adiamento. E o governo católico volta a dizer que os jogos podem ser adiados 6 meses, 1 ou 2 anos. Com muitos bilhetes já vendidos, importa saber o que é que pensam os habitantes de Tóquio sobre o possível adiamento dos jogos. Tá lá tua casa de árvore. Sério. Mãe! Mãe, tá me vendo? Tua casita da árvore. O monstro A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos tá de noite. está Eu ainda sabia que marcada tava para de o dia noite. 24. Tem vermelho. Jorge Jesus está em Ah, não, Portugal, não tem. o treinador regressou do Brasil esta Ué. madrugada. No Brasil, as competições também estão suspensas por causa da pandemia. Jorge Jesus já tinha mostrado vontade de estar com a família durante este período. O treinador português tinha lá positivo no primeiro teste, mas seguiu Não vais negativo dizer em mais nada. 2 que fez o teste. A UEFA aviou sem data marcada às finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa, previstas para maio. Por causa do Covid-19 também foi adiada. Eu mostrei das bocas do nada. A UEFA justifica os movimentos com a necessidade de defender a saúde dos adeptos, das equipas e de todos os trabalhadores. O presidente da UEFA realça que está acima de qualquer prejuízo financeiro. Na última semana, o organismo já tinha anunciado o adiamento do Campeonato da Europa para o verão de Está de dia. 2021. E já não está aí. Morreu Albert Uderzo, senador de Vai gravar. A família anunciou